são excelentes técnicos, mas têm um coração de pedra. São indiferentes aos seus semelhantes, são egoístas, vingativos, só pensam nos seus próprios interesses. Nós teremos uma geração futura de excelentes profissionais, mas de monstros humanos. E é isso que nós temos que evitar. Muitas pessoas dizem que nós vamos abordar isso também na palestra, que nós estamos entrando na nova era, que vai reencarnar espíritos iluminados, os índigos, os cristais, ou seja o que for. Mas se a gente não der uma base estrutural, social e educacional para essas novas gerações, milagres não acontecem. A gente precisa de uma matriz humana na qual esses espíritos possam ingressar e aí formarem os seus caráteres, desde a mais tenra infância, e assim então atingirem os seus objetivos. Então, antes de a gente começar a palestra de hoje, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Quem é que já ouviu uma palestra minha? Quem é que está pela primeira vez vendo eu falar? Vai, isso é bom, eu vou poder contar as histórias velhas, eu fico feliz da vida. Porque tem gente que diz assim, o Roger está repetitivo, ele só fala de universalismo crístico, agora sempre aquela mesma conversa. Eu só falo de universalismo crístico porque depois disso nada mais faz sentido. Por que eu vou ficar falando de teorias e técnicas espirituais agora, se na verdade o que transforma tudo é essa compreensão do universalismo crístico? Ou seja, a gente precisa mais do que nunca que as pessoas entendam o que é isso, e isso é que faz a transformação interior de cada um e constrói um novo mundo. O universalismo crístico não é uma nova religião. Nem pensem nisso. Religião é um conjunto de crenças e dogmas. O universalismo crístico é chamar vocês a pensarem, a refletirem e encontrarem um caminho pela sua própria visão. Ou seja, eu estou aqui não para doutriná-los. Ninguém aqui é cordeiro para ser levado por uma coleira. Eu estou aqui para despertá-los. Fazer vocês acordarem desse sono em que todos geralmente estão envolvidos. Vocês devem ter visto filmes como Matrix, em que as pessoas vivem num mundo de ilusão e não percebem o que é a realidade. O próprio mito da caverna de Platão, onde todos ficavam olhando para as sombras enquanto a vida real se desenrolava lá fora. A nossa vida humana ela tem a finalidade de nos propiciar evolução, crescimento. Deus criou essa matriz humana, essa realidade tridimensional, para que a gente vivesse experiências para quê? Para comer, beber, viver, dormir, ter filhos, viver até 80, 100 anos e depois morrer e voltar ao pó? Ou para que a gente viesse para cá para nos tornarmos seres melhores, mais evoluídos, adquirirmos os valores crísticos que Deus tem em sua essência e deseja para os seus filhos. Acontece que a humanidade ela esqueceu disso e hoje em dia vive a vida humana de uma forma mecânica e esqueceu o porquê dessa existência, qual a finalidade dela. A nossa proposta não é que ninguém vire carola, santo, religioso e ficar rezando 24 horas por dia só pensando em espiritualidade. Mas a partir do momento em que nós deixamos de entender o que nós estamos fazendo aqui e ficamos só no mundo da ilusão, alguma coisa está errada e nós estamos perdendo uma grande oportunidade de crescimento, de evolução e principalmente de tomada de consciência. O universalismo crístico, mais do que tudo, é uma tomada absoluta de consciência. Jesus mesmo disse que ama teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. Isso resume toda a lei e todos os profetas. Ou seja, só com essa máxima a gente já resolveu toda a questão de espiritualidade. É só a gente entender a fundo o que é amar o próximo, como a nós mesmos, e não fazer ao outro nada que não gostaria que nós fizéssemos, entender isso profundamente, vivenciar isso profundamente, que nós então vamos resumir tudo que a gente precisa saber de espiritualidade. Como é que eu faço para passar os slides? Vai ter que ser meu dedinho. Eu aperto aqui assim, tá perto. Isso, aí eu pego aqui. Então vamos lá. Então, a partir daí a gente vai ver que tudo se transforma. Não sei se cada vez mais que a gente vai se aprofundando nessa busca do conhecimento espiritual, parece que as coisas vão se tornando tão simples.
E os mentores espirituais nos falam isso, o Hermes fala isso bastante sobre... Na verdade, é tudo muito simples, vocês é que complicam tudo. Por causa dos nossos traumas inconscientes, as nossas perturbações, o nosso ego. Aqui o Carlos explicou muito bem como funciona aqui esse prédio, né? A gente vive muito no ego, não no eu superior. A gente se preocupa muito com as coisas do nosso ego humano, em vez de nós voltarmos para a essência espiritual e a partir dali viver com paz e equilíbrio. Os traumas que todos têm, vivem em psicólogos, depressões, desequilíbrios, confusões, a desarmonia como um todo mora dentro desse conflito e a gente não sabe quem é, nem o que está fazendo aqui, nem o que é o objetivo da vida. E enquanto a gente continuar nessa ilusão, nós não vamos ser verdadeiramente felizes. Apareceu um controlezinho? Apareceu. A Glaucia está liberada, pode descansar. Posso. Então, quando a gente estiver preso a esse maia, esse mundo de ilusão, a gente vai ficar batendo cabeça na parede e vai ter momentos de alegria, mas não de felicidade. A felicidade é uma coisa eterna. Jesus mesmo disse que o reino dos céus é o reino da felicidade eterna. Por quê? O reino dos céus no sentido da gente compreender a finalidade da vida, ter equilíbrio para saber vivenciar as experiências todas de uma forma harmoniosa e assim encontrar uma felicidade tanto nas boas situações como nas ruins. Já aquela pessoa egoísta que só pensa em si mesma, só pensa em interesses humanos, ela vai ficar rica, ela vai ter o carro do ano, vai ser alegre por algum tempo, mas isso não dura uma vida inteira, porque está baseada somente em coisas materiais e que não são verdadeiramente eternas, né? São coisas que morrem com o tempo, né? Até mesmo os amores baseados somente na beleza morrem com o passar do tempo, né? Porque todos nós, com o tempo, temos que ter conteúdo. Se não tivermos conteúdo, não somos nada, porque a beleza é transitória. Isso nós vamos falar mais adiante. Então, eu estou muito feliz hoje que vocês não conhecem minhas palestras para poder contar as minhas histórias. Porque tem gente que reclama, né? Vai contar aquela história de novo, mas são histórias tão essenciais para a compreensão de tudo isso que a gente está falando, que é importante. E essa palestra, nós lançamos no ano passado o livro Universalismo Crístico Avançado. Então, para a gente poder entrar no Universalismo Crístico Avançado, a gente tem que falar um pouco sobre o Universalismo Crístico, o futuro das religiões, que foi o livro que foi lançado em 2007. E que deu o início para essa visão do que a gente vai procurar apresentar aqui hoje. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve apresentação, já que vocês não viram nenhuma palestra minha, vocês talvez não saibam nem como tudo isso surgiu, como tudo isso começou, né? Eu, desde criança, eu vejo espíritos, né? Eu tenho uma mediunidade, assim, digamos, para lá de ostensiva. Quando eu tinha 3, 4 anos de idade, assim, eu acordava de madrugada, ia para a sala da minha casa, ficava no escuro falando sozinho, uma língua que minha mãe não entendia, segundo ela. E ela não sabia o que estava acontecendo, me levava para a cama e eu voltava para lá e levava, e eu ficava falando umas coisas que ela não entendia. E eu estava falando com algum espírito, um mentor, sei lá o quê, e nem eu me lembro disso. Depois, com o passar do tempo, eu comecei a perturbá-la, perguntando qual era o último número que existe, onde é que fica o fim do universo. Aquelas perguntas bem chatas para a mãe responder. E daí até que um dia eu acordei de madrugada, tirei as cobertas, me destapei, né? Lá no sul faz muito frio, geralmente tem que dormir tapado. E daí meu espírito subiu até o teto. E eu me encostei no teto e comecei a andar pelo teto. E passear pela casa, botando a mão no teto, indo de peça em peça, pro quarto do meu pai, indo pra lá e pra cá. E achava que toda criança fazia isso. Era uma coisa normal, brincadeira de criança. E toda noite eu ficava esperando o momento em que eu despertava e tirava as cobertas e ficava andando pelo teto da casa. Aí foram as minhas primeiras experiências de projeção astral, mesmo sem saber. Às vezes as pessoas me pedem para dar curso de projeção astral. Tu não pode vir aqui dar um curso para nós? Para mim isso é como andar de bicicleta, tu sobe em cima e sai andando. Eu nunca aprendi uma técnica para fazer isso. Então não sei nem como ensinar a fazer. Então, daí eu comecei a ver espíritos, daí a coisa começou a ficar mais feia, né? Porque não eram espíritos muito bonitos, assim, né? Eles estavam deformados, situações bem críticas. Vocês viram o filme Sexto Sentido, aquele do Bruce Willis? Né? Aquela história ali foi a minha infância ali, né? Eles contaram a minha história e nem pediram autorização para fazer isso. E aquilo ali reflete muito bem como é que foi a minha infância.
E eu acordava de madrugada para ir no banheiro, toda noite, eu achava que era um ladrão, gritava que tinha um ladrão dentro de casa. Meu pai e minha mãe se acordavam, eu acendia a luz, o espírito me olhava e atravessava a parede e ia embora. Daí foi um passo para eu terminar no hospício. Então, aos poucos, eu fui estudando as obras básicas de Allan Kardec, isso com 12 anos de idade, mais ou menos. E tudo que eu li ali eu já sabia, parecia que era uma coisa que eu já conhecia e respondia várias das perguntas que eu fazia para minha mãe e para meu pai, ninguém sabia responder. Daí eu fui cada vez mais aprofundando essa busca. Entrei daí em grupos de estudos mediúnicos, aquela coisa toda, em casa espírita. Fui tendo experiências bem interessantes, assim, por exemplo, uma vez eu num grupo mediúnico, eu sou muito cético, né, sempre ver para crer, né? E então eu estava sentado na mesa mediúnica e vi que entrou um espírito pedindo uma garrafa de cachaça dele que tinham tirado. E ele estava cheirando uma cachaça, assim, incrível, né? E eu senti o cheiro, os médicos todos trabalhando em silêncio, eu disse, bom, não vou falar nada, vou ficar quieto e vou ver o que vai acontecendo. De repente, aquele espírito se acoplou no médium e o médium começou a gritar, cadê minha garrafa de cachaça? Onde está minha garrafa de cachaça? Daí eu vi, opa, isso faz muito sentido, eu não sou louco. Isso não é esquizofrenia, eu estou vendo realmente um fato real. Eu vi entrar um espírito, ele se manifestou de tal forma e agora o médium reproduz exatamente aquilo sem eu ter falado nada. Só sem telepatia, eu passei informação telepaticamente para aquele médium e o médium reproduziu. Outra vez eu estava chegando na casa dos meus pais, quando eu morava com eles, ainda com 16 anos, e estava uma vizinha da minha mãe, uma senhora, pedindo socorro no pátio da casa da noite. O cordão prateado, o fio que liga o espírito ao corpo já estava rompido, então aquela senhora estava desencarnada. E ela pedindo socorro, então eu já tinha um pouco de conhecimento, pedi para as equipes espirituais virem auxiliá-la, resgatá-la. E levaram ela para o plano espiritual, tudo bem. Daí eu cheguei para minha mãe e perguntei se ela tinha visto a amiga dela nesses dias. Ela disse que não. Daí eu falei, quem sabe tu toca ali no apartamento dela e vê se está tudo bem, né? Daí minha mãe já estava acostumada com as minhas loucuras, né? Foi lá toda preocupada, ninguém atendeu. Ela ligou para o filho dessa senhora, que ela tinha um telefone, o filho chegou lá com a chave reserva. A senhora estava desencarnada há uns 2 dias dentro do apartamento. Então, esse tipo de coisa foi confirmando realmente que não se tratava de ilusão, de esquizofrenia, de maluquice, seja o que for. E foi dando cada vez mais certeza dessa busca espiritual, da realidade que é o plano espiritual, que algumas pessoas têm essa faculdade mais desenvolvida da mediunidade e conseguem perceber mais diretamente. Eu comecei então a estudar cada vez mais, até que surgiu o Hermes na minha vida, que é o mentor espiritual que coordena todos os livros, todos os trabalhos que a gente realiza. E ele então me falou que nós teríamos que realizar toda uma preparação para trabalhar focado em desenvolvimento de livros de consciência espiritual. Então, hoje nós estamos com 10 livros lançados, né, e realizando esse trabalho de divulgação do universalismo crístico. Existem outros médiuns que trabalham com psicografia de familiares que desencarnaram, médiuns de cura, médiuns desse tipo, de outro. A minha mediunidade foi focada, trabalhada, desenvolvida para esse foco específico, de trabalhar diretamente na divulgação de filosofias espirituais, de despertar a consciência através de livros. E é isso que nós temos feito nos últimos 20 anos. E estava comentando com as pessoas agora há pouco ali que o alcance ainda é pequeno, é muito pequeno. Nós estamos falando de uma grande revolução de consciência espiritual. Aqueles que leram sabem o que eu estou falando, e aqueles que não leram ainda têm a oportunidade de conhecer tudo isso através do que a gente vai expor agora e através dos livros. Infelizmente, outros tipos de literatura que não têm o enfoque de valores espirituais e tudo mais, não têm o alcance que a gente espera. E os livros ali ainda a gente está procurando, ano após ano, chegar lá. Então, se vocês gostarem disso que nós vamos falar, procurem ler, porque os livros é que realmente trazem com profundidade tudo isso que a gente vai expor aqui. E também procurem divulgar aos amigos para que a gente possa fazer com que essa corrente se alastre. A gente não tem apoio da mídia, não tem apoio de religiões, não tem apoio de estruturas montadas. Esse é um trabalho que a gente faz com o apoio de todas as pessoas do Brasil que vão despertando. Aqui na Vila Antiga, o pessoal de Campinas, São Paulo, Rio, Brasília, que vão lendo os livros, vão se integrando a esse conhecimento e querem também levar a outras pessoas. Porque o universalismo crístico, mais do que tudo, ele é liberdade.
Jesus nos disse: conheça a verdade e a verdade te libertará. Nós não temos aqui amarras nenhuma para aprisionar a pessoa dentro da nossa crença. Se tu não acreditar nisso, tu vai para o inferno. Não. Nós não temos interesse nenhum em tornar as pessoas prisioneiras. A gente quer, na verdade, que as pessoas se libertem para uma busca consciente de espiritualidade, porque isso é o terceiro milênio. Os nossos filhos, as novas gerações, são cada vez mais espíritos livres, rebeldes, que não querem se submeter a dogmas e a conceitos pré-estabelecidos. Eles querem entender para crer. Eles não vão aceitar aquele conceito do tipo, é assim porque Deus quis. Não, tem que ter um sentido, tem que ter um porquê, tem que ter uma forma de justificar todo esse caminho. Então, para a gente começar a exposição do universalismo crístico, vou fazer um rápido apanhado sobre um conceito que talvez vocês conheçam já bastante, que é essa questão do universo infinito em que nós moramos. Existem centenas, milhares, bilhões de estrelas no universo. Existem mundos semelhantes ao nosso, aos bilhões do universo. O universo é realmente gigantesco. Para a gente ir de uma ponta da Via Láctea até a outra, a nossa galáxia, levamos 180 mil anos-luz para realizar essa viagem. Então seria ilusão acreditar que a Terra é o único mundo habitado do universo. Portanto, existem outras escolas de evolução planetária semelhantes a nós. Por que Deus criou todas as estrelas no céu? Serão elas apenas furos na cortina da noite para embelezar os nossos olhos? Ou tudo isso tem um planejamento e uma finalidade? Qual seria o sentido de Deus criar um universo tão imenso para ter vida somente aqui, nesse grão de areia que é a Terra? Porque, na verdade, nós só estamos dentro de um imenso contexto. Existem diversos outros mundos de evolução, onde espíritos como nós reencarnam lá para evoluírem e crescerem. E alguns estão em estágios mais avançados e outros mais atrasados. O que ocorre, então? Nós estamos aqui na Escola Terra, que é um nível, digamos assim, primário de evolução espiritual, e temos que evoluir e crescer para ascender a mundos mais superiores, onde vamos encontrar uma felicidade plena. Ou talvez até mesmo aqui na Terra. O livro Exilados de Capela, e também o livro nosso, Atlântida no Reino da Luz, nos fala sobre a chegada dos exilados de Capela, ou seja, um grupo de espíritos rebeldes que vivia no sistema de Capela, na constelação do Cocheiro, a 42 anos-luz aqui da Terra, bem pertinho aqui, 42 anos-luz, não quis fazer o prosseguimento de evolução de seu mundo. Espíritos rebeldes, guerreiros, vingativos, orgulhosos, arrogantes, não ascenderam junto com a sua humanidade, e então foram exilados daquele mundo para um planeta de ordem inferior, para recuperarem todo aquele processo de aprendizado que negligenciaram. Onde é que eles foram lançados? Na Terra. Ou seja, muitos de nós somos exilados desse sistema de Capela, porque lá nós somos reprovados no processo de avaliação para seguir evoluindo naquele mundo, e caímos aí na Terra primitiva, aí quase do tempo dos dinossauros, aí na Idade do Bronze. Ou seja, é como uma escola. Se a gente não é aprovado no ano letivo, é reprovado, nós não podemos acompanhar aquela classe, aquela turma. Nós temos que repetir o ano que nós não aprendemos o ensinamento. Então, chegou esse grupo que tinha uma consciência tecnológica mais avançada, reencarnou na Terra e ajudou a promover a evolução dos homens primitivos que estavam já aqui, um grupo de espíritos que estavam evoluindo aqui na Terra. Então, até no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, nos fala que as pirâmides e outras grandes construções da humanidade foram impulsionadas por esses espíritos capelinos que já tinham no seu íntimo todo esse espírito tecnológico, empreendedor, para trazer o avanço da humanidade. Então, vejam como as lendas surgem, né? A humanidade primitiva, a lembrar saudosistamente de que havia mordido a maçã do pecado em um suposto paraíso, haviam perdido aquele paraíso. Ou seja, na lembrança de que viviam em Capela e por terem cometido erros lá, perderam aquele paraíso e terminaram no mundo primitivo e sem conforto da Terra. Nós, atualmente, estamos vivendo o que se chama de transição planetária para a nova era. Todos os médiuns
tem falado muito sobre isso, até o Divaldo Pereira Franco lançou um livro muito interessante, se chama Transição Planetária, que nos mostra que nós estamos encerrando um ciclo de evolução e entrando em um novo. Nós estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquário, a famosa nova era, o terceiro milênio. A Terra está deixando de ser um planeta de expiação e provas, de dor e sofrimento, para se tornar um mundo de regeneração espiritual, onde os espíritos trabalharão de forma consciente pelo seu crescimento espiritual. Então a gente passa a entender várias das mensagens que Jesus nos trouxe sobre o juízo final. Os da direita do Cristo herdarão a terra, os da esquerda serão exilados para um mundo de ordem inferior, o joio e o trigo, a separação dos lobos das ovelhas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra, ou seja, continuarão reencarnando na terra, enquanto os rebeldes serão jogados no mundo onde a dor e o ranger de dentes será uma constante. Ou seja, encerrando esse ciclo que nós estamos vivenciando. Barulho estranho mesmo. Os bichos estão a mil ainda. E daí, parecia até uma porta assim. E então o que vai acontecer? Esses rebeldes serão exilados novamente para um mundo de ordem inferior, um mundo primitivo sem a tecnologia que nós temos atualmente. E aqueles que foram do bem, aqueles que querem construir, que já estão com esses valores crísticos agregados à sua alma, já conquistaram esses valores, eles prosseguirão reencarnando em uma terra com um futuro de paz, de harmonia e de luz. Nós não podemos colocar macacos dentro de um palácio de cristal. A humanidade está se tornando cada vez mais perigosa tecnologicamente, com energias nucleares de destruição em massa. Se deixarmos espíritos vingativos do mal vivendo aqui na Terra ainda, nós teremos grandes perigos para o futuro. Então Deus sabiamente afasta esse joio, deixa somente o trigo, para que a humanidade possa prosseguir e evoluir. Então esses rebeldes são reprovados e precisam ir estudar numa outra escola planetária. Ficou clara essa parte para vocês? Acho que muitos de vocês conhecem esse conceito, né? Então aquelas passagens de Jesus que nos falam assim, os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Talvez a gente esteja na nossa encarnação crucial para dizer se nós somos lobos ou ovelhas, se nós somos da direita ou da esquerda do Cristo. E isso não significa virar um religioso de na igreja rezar toda hora, mas sim ações, forma de agir e de pensar, valores. Isso que realmente importa. Não precisa nem acreditar em Deus. Deus não é um ser egocêntrico que precisa que nós o adoremos e acreditemos nele. Ele não se preocupa com isso, ele está muito além disso. Ele quer que nós sejamos pessoas melhores, nós venhamos adquirir valores. E através disso nós atingimos esses níveis de harmonia, de paz e de amor que torna o mundo civilizado e harmonioso. Então, para a gente compreender um pouco mais esse caminho que leva até o universalismo crístico, essa abordagem é muito importante também, né? Por que existem tantas religiões? Qual que é a religião verdadeira? Qual é a religião certa? As religiões brigam muito dizendo que a minha verdade é a verdade verdadeira de Deus, a outra é do demônio, é uma farsa, coisa que eu valho. Sempre existe aquela rivalidade, tipo time de futebol. A minha religião é melhor do que a tua. Mesmo que os conceitos sejam parecidos, existe muita discussão em torno disso, de uma querendo impor a sua verdade sobre a outra e questionando os conceitos da outra. Então, na verdade, o que nós vemos, se a gente sair de dentro das religiões e parar para refletir, é que todas elas têm verdades relativas a cada cultura, a cada época, a cada povo. Moisés, há 3.300 anos atrás, trouxe o Deus guerreiro Jeová ao povo de Israel para libertá-lo da escravidão no Egito e permitir, assim, que ele pudesse peregrinar pelo deserto até a terra prometida e não tornar-se escravo novamente. Era um período de muitos conflitos. Se o povo fosse ser pacífico e dócil, seria novamente escravizado na primeira esquina.
Então, naquele momento, Moisés trouxe uma visão de um Deus guerreiro, vingativo, com valores muito duros. Mas esse é o Deus da verdade absoluta? É essa a verdadeira face de Deus? Depois chegou Jesus, que nos mostrou um Deus de amor. Hoje em dia a gente vê um Deus de consciência, de compreensão espiritual. Entre os orientais a gente vê religiões que mostram uma cultura voltada também para os costumes dos povos orientais. Nós estamos mais familiarizados com a missão de Jesus, porque nós vivenciamos dentro de uma cultura ocidental. Então, não será que são deuses específicos apresentados a cada época para a humanidade de acordo com a nossa capacidade de entendimento? A humanidade evolui. Naturalmente, a nossa compreensão de Deus também tem que evoluir. E se nós formos nos prender a um livro único e dizer aqui está a verdade absoluta de Deus e ninguém mexe, nós vamos parar no tempo e vamos estar defendendo coisas que hoje em dia não fazem mais sentido. A gente pode ler na Bíblia certas condenações absurdas dos livros do Êxodo, do Velho Testamento, anteriores a Jesus, que não fazem nenhum sentido mais hoje em dia, mas era uma questão de costumes daqueles povos antigos. Por exemplo, Moisés condenava que se alimentassem de porco. Por quê? Porque o porco comia comida que as pessoas comiam. Comia milho, comia verduras. Já o gado comia capim. Então ele não queria que criassem porcos. Então ele proibiu o porco. Não tem nenhuma finalidade espiritual nisso. As crianças, os meninos recém-nascidos tinham que ser circuncisados. Por quê? Porque não tinha água no deserto, poderia ter risco de infecção e tudo mais. Hoje em dia é uma prática completamente desnecessária. Mas as pessoas se apegam a esses detalhes que não fazem mais sentido nenhum para os dias de hoje. Isso também a gente vê nas religiões como um todo. As pessoas vão numa missa católica, que é uma mensagem muito bonita, é um ritual muito interessante, mas elas não sabem nem o que está acontecendo. Quando chega o ritual da Eucaristia, que é um dos momentos mais marcantes do catolicismo, a nova aliança de Jesus, o pão e o sangue de Jesus simbolizando a ligação, as pessoas nem sabem o que aquilo significa. Então aquilo perde totalmente o valor reflexivo e transformador que as pessoas precisam ter para se espiritualizar. As pessoas às vezes nem percebem o momento que o padre faz o sermão, que o sermão é a hora que ele fala e conta uma história e traz uma mensagem fora do ritual da missa. Ou seja, uma religião que não provoca reflexão, ela não está cumprindo a sua missão. E não é as religiões que estão erradas, é a nossa forma de vivenciar e ver tudo isso que precisa ser modificada. Então, eu pergunto a vocês, qual das religiões conhece a verdade absoluta de Deus? A gente está muito longe de Deus, de compreendê-lo em sua essência. Como a gente pode querer dizer que a nossa religião tem a verdade absoluta? Nós temos verdades relativas, transitórias, apenas isso. Meus amigos, nós só temos uma verdade absoluta nas mãos, o resto tudo é passível de análise, até a reencarnação do espírito. A gente sabe, através da lógica, do entendimento, do bom senso, que a reencarnação justifica quase todo o caminho espiritual de entendimento da vida criada por Deus. Mas ninguém ainda provou incontestavelmente a existência da reencarnação. Então, como que a gente pode querer defender isso como uma verdade absoluta? Mas nós temos uma verdade absoluta de Deus que está comprovada e é o caminho, a verdade e a vida, como nos disse Jesus. Vocês sabem qual é a única verdade absoluta que nós temos em nome de espiritualidade, que é uma coisa abstrata? Vocês sabem qual seria? Alguém tenta arriscar? A única coisa que eu posso dizer aqui para vocês, isso é verdade e ninguém pode me contestar. Porque vocês sabem, é crença. Religião é crença, cada um tem a sua. Quem pode provar isso ou aquilo? Agora, a única verdade absoluta de Deus... Tem um gravador aqui. Estão me espionando aqui, um gravador. A única verdade absoluta que nós temos nas mãos é o amor, pessoal. Deus é amor. Deus é amor e amor é evolução espiritual. Todas as religiões têm em essência, ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a verdade absoluta que nós temos em mãos. E a religião que não falar em amor ou for contra o amor, vocês podem esquecer que isso não é coisa de Deus. Então, a partir daí, a gente vê que tem uma luz no fim do túnel. Opa, eu quero me espiritualizar, eu quero crescer, eu quero chegar até Deus.
o caminho que levou ao amor, as religiões que levaram ao amor, os ensinamentos espirituais que levaram ao amor, é o caminho verdadeiro. Veja o próprio exemplo do grande Chico Xavier. Na década de 70, talvez muitos não estivessem por aqui, né? Eu já estava, né? Pode não parecer, mas eu já estava por aqui. Eu via toda hora na televisão falando que ele era um charlatão, que era um impostor, que era uma fraude, que era isso, que era aquilo. Aparecia em programa de televisão querendo desmascará-lo. E ele passou o tempo todo uma mensagem de amor, de desprendimento, de doação. Ele desencarnou e olha o que ele é para a humanidade, pelo menos brasileiro hoje em dia. Ou seja, a mensagem do amor dele foi tão grandiosa e forte que hoje em dia até membros de outras religiões reconhecem nele uma grande representatividade de Deus, mesmo não acreditando no Espiritismo. Então vejam como o conceito de amor transcende as religiões. E nós temos que transcender as religiões também. Então tem que haver uma mudança de paradigma e de forma de compreender essas coisas, né? A gente estava acostumado com aquele conceito de religiosidade, né? Se submeter a um conjunto pré-estabelecido de regras, imposta pelos líderes religiosos, sentarmos lá, ouvir o que está sendo dito e não questionar nada. O terceiro milênio, a busca é diferente. É a busca de espiritualidade. Buscar resposta com harmonia, paz, evolução espiritual. Isso é o futuro e é isso que os nossos filhos vão buscar. Eles não vão aceitar nada pronto, sem questionamentos. Uma nova humanidade está surgindo. Vocês sabem mais do que eu, porque o assunto da moda é criança índio, criança cristal. Então a gente precisa de um modelo mais abrangente para compreender Deus e a espiritualidade. Nós estamos entrando num período muito perigoso, porque antigamente as pessoas tinham medo de Deus e seguiam as religiões por uma questão, digamos assim, de controle social. Ou seja, se tu não seguisse Deus, se não tivesse uma religião, não tivesse uma fé, não tivesse os valores, tu ia para o fogo do inferno, ou então tu seria uma pessoa respeitável no reino dos céus. Hoje em dia as pessoas já não estão dando mais valor para a religião. A religião já caiu em uma coisa tipo, é uma crença e isso aí não move mais a sociedade. O problema é que nada entrou para substituir isso. E as pessoas estão cada vez mais egoístas, interessadas nos seus próprios assuntos, no seu próprio ego. Os valores humanos estão cada vez mais sucumbindo, porque está morrendo uma era, a era dos dogmas religiosos, e não está ainda entrando a nova era, que é essa de busca de espiritualidade, de compreensão e de consciência de valores. Hoje em dia, nós estamos, através do universalismo crístico, tentando inserir isso tanto entre os espiritualizados, entre os religiosos, como os agnósticos e ateus também. Porque espiritualidade não implica em crença religiosa ou crença em Deus. Espiritualidade são valores, valores humanos e espirituais. Então, para que isso ocorra, essa substituição de modelo de busca de espiritualidade, a gente precisa de uma visão unificadora, além das religiões. E é isso que nós apresentamos e chamamos de universalismo crístico. As moscas estão atacando aí. Vou botar um ventilador para mim também. E o que seria esse universalismo crístico? O nome pode parecer um pouco complicado para quem ouve pela primeira vez, mas faz todo sentido. É a unificação desses princípios religiosos de todas as religiões através de uma avaliação sistemática e sensata de suas crenças, mantendo aquilo que é coerente, que faz sentido, os valores, a essência. Veja, por exemplo, a questão do judaísmo. Os 10 mandamentos são uma estrutura de valores verdadeiramente espirituais. Ama teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não mentirás. E a questão das normas de conduta do povo social, ou seja, as demais leis mosaicas, elas já não fazem mais sentido, elas se perderam no tempo. Então a gente tem que pegar realmente o que interessa nas religiões, não uma questão de dogmas e crenças que não fazem mais sentido nenhum. E por que esse nome? Universalismo, porque aplica a sabedoria de todas as religiões, e crístico, porque ele reúne a mensagem de todos os médiuns do Cristo. Desde Antúrio, na Atlântida, Hermes, no Antigo Egito, Zoroastro, na Pérsia, Krishna,
entre os indianos, Moisés entre os judeus, Buda no Oriente, também Confúcio na China, Maomé entre o povo islâmico, Jesus entre nós e assim por diante. Ou seja, se vocês perceberem bem, a mensagem do Cristo já venceu na Terra. Só que através de diversos enviados que foram mediunizados pela alma crística do planeta e trouxeram aquela mesma mensagem em essência de amor, de paz, de valores, mais adequados a cada cultura e a cada povo. Então as brigas das cruzadas no passado, os cristãos contra os muçulmanos para defender a Terra Santa, eles estavam lutando apenas por crenças de costumes e povos, porque os valores espirituais das religiões são exatamente iguais, semelhantes, mudando-se em poucos detalhes. Ou seja, a função é que todos os povos do planeta já receberam essa mensagem, e a mensagem do amor e dos ensinamentos espirituais já percorre toda a história da nossa humanidade. Quando a gente comete um crime da vida humana e vai para frente do juiz lá para ser julgado, o juiz do mundo humano, né? O juiz lá do plano espiritual, e a gente alega desconhecer a lei, eu não sabia que não podia fazer isso, a gente não recebe essa prerrogativa, porque a gente não tem o direito de desconhecer a lei. A gente não pode alegar desconhecimento da lei. Quem é advogado sabe muito bem disso. Da mesma forma, a lei espiritual foi levada a todos os povos do planeta. Então, nenhuma pessoa desencarnada pode chegar no plano espiritual e dizer, eu não sabia que era assim. Não. Todos os povos tiveram mensagens espirituais, todas as religiões trouxeram mensagens dos valores que deveríamos seguir. Agora, se alguém não buscou seguir ou estudar ou entender isso, aí é uma responsabilidade de cada um. Daí o universalismo crístico básico, porque nós vamos falar do avançado. Essa nem começou, pessoal. Prepare-se para suar mais um pouco. Se alguém dormir, eu vou chamar e vou fazer pergunta. Eu sou bem cruel nas palestras, eu vou dizendo. E não adianta dormir de olho aberto, que eu percebo também. Eu estou brincando. Então, os conceitos do universalismo crístico básico, que está no livro Universalismo Crístico, o Futuro das Religiões, esse é um livro que trabalha as crenças das religiões, isso que a gente estava falando, de questões de como cada uma interpreta esses valores associados à sua forma de viver, de entendimento, de costumes. O que nós temos que fazer? A gente tem que procurar trazer uma essência, uma estrutura para que se busque uma unidade entre essas visões espirituais. O primeiro dos alicerces seria aquilo que a gente já falou antes, a nossa única verdade absoluta. Amar ao próximo como a si mesmo. Lembre-se, isso resume toda a lei, todos os profetas e todo o ensinamento espiritual do planeta. Eu não sei, eu não estudo sobre espiritualidade, sobre religião. Não precisa. Tenta aplicar isso no seu dia a dia sempre. Eu estou fazendo o melhor para o meu próximo, assim como eu desejaria que fizessem a mim. Esse é o caminho fundamental. O segundo seria uma verdade relativa, que é uma crença mais nossa, assim, entre o povo mais espírita, os orientais, né? Que seria a crença na reencarnação do espírito e do karma, pois sem esses princípios não existe justiça divina. Ou seja, como que eu vou aceitar a ideia de que eu nasço com saúde perfeita, com inteligência, com tudo de bom na minha vida, tudo dando certo, enquanto um irmão meu nasce numa favela, passando fome e miséria, com imensas deficiências, e ele tem que atingir os mesmos objetivos espirituais que eu? Estaria a justiça de Deus em uma única existência nos colocar em situações tão adversas? Seria como numa corrida de 100 metros rasos, eu ficar a 10 metros da largada, meu irmão lá a 100 metros, e querer que nós dois chegássemos juntos. Deus não seria sábio, não seria justo, seria um grande contrassenso. Até porque eu não preciso roubar para dar leite para os meus filhos, porque eu teria condições para isso, enquanto aquela pessoa que está vivendo diversos infortúnios, não tendo oportunidades na vida, estaria sendo negligenciado e injustiçado por isso. Então a reencarnação, nos mostrando que vivemos diversas existências e aquelas coisas que vivemos hoje são fruto de atitudes negativas do passado, faz todo sentido. A partir daí a gente vê que Deus é justiça e sabedoria, sim. Então, para entender esse mundo caótico em que nós vivemos, esse segundo princípio faz sentido, mas é motivo de estudo, de análise, de aprendizado. Não é isso que nos salva,
nos faz evoluir, é isso que nos faz compreender a vida e assim fazermos o nosso juízo frente às vivências que estamos passando. Mas não é o valor de acreditar em reencarnação e karma que nos torna melhores. O que nos torna melhores é o primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. E o terceiro ponto seria aquilo que torna o universalismo crístico sempre dinâmico e evoluindo. A busca incessante pela sabedoria espiritual, aliada ao progresso filosófico e científico. Ou seja, nós estamos tendo grandes avanços na humanidade como nunca se teve. Na Idade Média, nós passamos 1000 anos vivendo dentro de um mesmo modelo de feudo, de suzerano, vassalo, de nobres, plebeus, da plebe lá passando fome e miséria, os ricos vivendo em opulência, e nada mudou. Hoje em dia, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, tudo muda tecnologicamente, socialmente, politicamente, e nós vamos querer ficar atrelados a uma religião de 2, 3 mil anos atrás? Não faz sentido. A gente tem que também evoluir na concepção de compreensão espiritual, para que possamos evoluir de uma forma clara e lúcida. A religião não está errada, ela só está obsoleta, ela precisa ser atualizada. Ela está adequada àquele modelo do passado, como a gente falou antes, aquela verdade relativa do passado. Então a gente tem que enxergar ela com novos olhos agora. Ela não mudou, ela só tirou uma capa externa que a gente não estava enxergando muito bem. E daí, no meio dessa salada de fruta toda, a gente fica naquela dúvida, mas qual é a verdade verdadeira? Tem tantos ensinamentos espirituais, o que é certo, o que é errado, uma religião diz isso, outra religião diz aquilo. Através de duas premissas fundamentais, a gente pode traçar um roteiro para seguir esse caminho. A primeira é a lei do amor. Tudo que foge da maior das virtudes deve ser descartado, pois não provém de Deus. Aquilo que eu falei anteriormente, crenças espiritualistas que pregam de todo mundo ir para o meio do mato, se suicidar, porque vai passar uma nave espacial, vai levar para outro planeta, é coisa de maluco, de doido, que está cometendo um crime, né, que é o suicídio. Ou seja, nada que venha também a prejudicar, fazer rituais macabros, sacrifícios de animais e coisa que o valha, está fugindo do caminho do amor. O amor é respeito a todos os seres vivos e a todos os nossos semelhantes de todas as formas. E a segunda é a busca da verdade. Jesus nos ensinou, conhece a verdade e ela te libertará. A verdade está onde está o bom senso e a lógica. É só a gente analisar e ver se faz sentido aquele ensinamento para ver se estamos no caminho certo nessa busca. Anteriormente eu falei ali sobre todos os médiuns do Cristo. Talvez alguns devem ter ficado meio com a cabeça enrolada, assim, como médium do Cristo, né? Jesus, então, é que inspirou todos os outros avatares da história da nossa humanidade. Não, que Jesus não era o Cristo. Isso é uma coisa que gera muita polêmica também, mas as informações espirituais que nós trazemos, isso pode ser analisado como uma crença, as pessoas não são obrigadas a aceitar, mas essas são as informações espirituais que nós trazemos, que Ramatiz, no século passado, também já trazia, de que Jesus não era o próprio Cristo. O Cristo seria a alma do planeta, seria Gaia, ou seja, a Terra também tem um espírito encarnado. A Terra é um ser vivo também. Há milhões e milhões de anos, um espírito da classe dos arcanjos, um espírito planetário que não tem corpo perispiritual, reencarnou na Terra e deu-lhe a vida. Ou seja, as correntes marítimas, oceânicas, os ventos, tudo que circunda a natureza, os elementos, as vegetações, tudo é mantido pela força da alma do Cristo, que é chamada também de Gaia. Ou seja, toda a biosfera do planeta é porque essa alma está encarnada nele. E o nosso planeta só vai morrer quando essa alma desencarnar do planeta. Isso não vai acontecer agora. Ele já está há milhões de anos encarnado na Terra. E essa alma planetária é como se fosse um filtro da luz de Deus para chegar até nós. Porque a luz de Deus é tão intensa e tão forte que nós não temos como captá-la e percebê-la. Então existem como se fossem esses transformadores, perceptores para chegar até nós. Vocês sabem que se ligassem o fio da usina de energia da cidade de vocês até a televisão de vocês queimaria. Tem que passar pelo transformador que está no poste da rua de vocês para reduzir a carga energética para não queimar os equipamentos. Da mesma forma, a alma crística é como se fosse um filtro da luz de Deus para que se chegue até nós a mensagem divina.
Como a alma crística está encarnada no planeta, o que ela faz? Ela mandou espíritos da classe dos anjos para que reencarnassem na Terra, e ele então mediunizou esses espíritos para que eles trouxessem a mensagem crística por todo o planeta. Então Jesus, Krishna, Buda, Zoroastro, Confúcio, Hermes, todos foram médiuns do Cristo planetário, do Logos planetário da Terra. Então, a partir daí, a gente entende por que a mensagem do Cristo já percorreu todo o planeta, que é a mensagem que podemos dizer diretamente de Deus. Isso só para ficar um pouco claro isso. Aí a gente começa a ver que faz muito sentido, né? Muitas pessoas perguntam, se Jesus, a mensagem de Jesus é a mensagem verdadeira, por que 2/3 da humanidade não é cristão? Não é cristão porque não tem que ser cristão. O mundo todo nunca vai ser todo cristão. O que importa é a essência do amor e não a questão cultural da mensagem. A mensagem cultural de Jesus está aqui para nós ocidentais, ótimo. O povo muçulmano está lá com o islamismo, que é que atende às necessidades culturais e evolutivas dele. Que pode parecer para nós uma mensagem meio absurda, mas é que a gente não vive a cultura deles e o estágio evolutivo que eles vivem é diferente do nosso. Deus sabe o que faz e sabe o porquê que essas civilizações são tão diferentes nesses povos. Então agora eu vou respirar um pouco. Vocês podem respirar um pouco também.